Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer comparação de frações. Então, se eu tenho aqui, 4 frações e pedir para você escrever em ordem crescente, você sabe como resolver? Se você tem dúvida e quer aprender, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para poder comparar essas frações é deixar todas com o mesmo denominador. Porque se os denominadores são iguais, a gente consegue ver qual fração é maior, qual fração é menor e assim escrever em ordem crescente. Então, primeira coisa, vamos igualar os 4 denominadores. Denominadores, para quem não lembra, são esses números que ficam aqui embaixo, tá? Então, a gente precisa igualar os denominadores. E aí, depois, a gente vai escrever outras frações, todas equivalentes à primeira. Então, essa fração eu vou transformar em outra fração. Essa daqui em outra, essa aqui em outra e a última também. Então, eu terei 4 frações novas, mas todas precisam ter o mesmo denominador. Então, eu preciso ter um número comum entre 3, 5, 10 e 4. Para encontrar esse número comum, o que a gente faz? A gente faz o mínimo múltiplo comum. Então, a gente vem aqui no cantinho e vai fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. É o que a gente está procurando, o menor número comum entre quem? 3, 5, 10 e o 4. Então, vamos lá. Como tem número par, a gente divide por 2, o 3 não divide, o 5 também não. 10 dividido por 2 é 5, 4 dividido por 2 é 2. Ainda tem número par, divide por 2. Então, vai ficar 3, 5, 5 e 1. Agora, tem o 3 e o 5. Vou dividir pelo 3. Então, vai ficar 1. Como o 5 não divide, a gente desce. E agora, como só tem 5, fica ele ali. Então, 1, 1. Quando chega tudo aqui em 1, acabou o MMC. Basta a gente fazer o quê? Basta a gente multiplicar os números que a gente tem aqui. Uma dica, para ficar mais fácil para multiplicar, você pode começar multiplicando aqui, de baixo para cima. Porque os números maiores vão estar aqui embaixo, tá? Então, a gente faz assim, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 é 30. 30 vezes 2, 60. Então, é uma dica aí, para simplificar o cálculo. Então, eu encontrei o MMC, que é 60. O que isso significa aqui na nossa questão? Significa que todos esses denominadores novos aqui, vai ser o quê? Vai ser 60. Pronto. Tá, Michela, todos os denominadores são 60. E os numeradores? O que a gente faz? A gente copia igual estava ali? Se fosse para copiar igual estava, não precisaria ter feito o MMC. Aí a gente tem que pensar o seguinte: o número de baixo mudou. Se o de baixo muda, o de cima também precisa mudar. Eu só preciso descobrir o que foi feito em cada uma das frações para fazer a multiplicação. Por exemplo, a primeira fração era 3, aqui embaixo, certo? Eu preciso transformar em 60. Como que o 3 vira 60? Fazendo 3 vezes 20. Então, se aqui 3 vezes 20 é 60, aqui em cima eu também multiplico por 20, porque fração equivalente eu tenho que multiplicar pelo mesmo número em cima e embaixo. Agora, vamos lá. Quanto que é 2 vezes 20? 40. Pronto, minha primeira fração já está aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a segunda. Só que agora eu tenho 5 e eu preciso transformar em 60. Como que o 5 vira 60? Michela, eu não sei. Então, a gente vai lá no cantinho e faz o quê? A gente faz 60 dividido por 5. 6 dividido por 5 cabe 1. Então, vem aqui e faço subtração. 6 menos o 5 é 1. Desce o 0, cabe o 2, que é 10. 10 menos 10, 0. Então, vai ser o quê? 12. Então, a gente volta para lá. Então, qual é o número vezes 5 que dá 60? 12. Então, eu faço 5... Opa, deixa eu pegar aqui o vermelhinho. 5 vezes 12. Se aqui foi vezes 12, também vou fazer aqui 3 vezes 12. Quanto que é 3 vezes 12? 36. Pronto, já tenho 2 frações arrumadas. Terceira fração aqui. Era 10, tem que virar 60. Como que o 10 vira 60? Fazendo 10 vezes 6. Então, aqui vai ser 9 vezes 6, que é 54. A minha última fração é o 4, e o 4 precisa virar 60. Se você não sabe 4 vezes quanto aqui, vai virar 60, a gente faz a mesma coisa. A gente faz 60 dividido por 4. Então, a gente vem aqui no cantinho, vou lá no meu rascunho, 60, só que agora dividido por 4.
Então, 6 dividido por 4 cabe 1. 6 menos 4 sobra 2. Quando eu desço zero, fica 20. E 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Tá aqui o resultado, que é 15. Então, a minha última fração, eu preciso multiplicar por 15. Então, aqui em cima também vai ser vezes 15. E 1 vezes 15, tá aqui, é 15. Agora, todas as frações têm denominador 60. Basta olhar os números de cima e ver qual é menor e escrever eles em ordem crescente. Para quem confunde, ó, ordem crescente, lembra? É algo que está crescendo. Então, ele começa aqui, ó, com o menor e vai aumentando, tá? Do menor para o maior. Essa é a ordem crescente. Então, vamos olhar aqui. Qual é a menor fração? Tá aqui, 15 60avos. Porque eu tenho 15, 54, 36, 40. Qual que é o menor número que tem aqui em cima? É o 15. Então, deixa eu escrever essa fração, ó. Então, em ordem crescente, vai ser 15 60avos. Essa fração, ela é a menor que eu tenho, certo? Então, se ela é a menor, a gente coloca o símbolozinho, ó, com a boquinha fechada pro lado dele. Então, essa fração, ela é menor do que a fração que vai vir. Qual é a próxima fração? Então, essa aqui eu já coloquei. Vou até dar um risquinho aqui pra gente não esquecer que ela já foi. Depois do 15, eu tenho 36. Então, vai ser 36 60avos. Também, ó, risca ela. E a gente coloca o símbolo aqui de novo, porque essa fração, ó, ela já é menor do que a próxima que vai vir. Então, depois do 36, eu tenho aqui, ó, 40 60avos. Então, vamos lá, 40 60avos. E, por último, tá? Que é a fração maior, eu tenho 54 60avos, tá? Então, fiz a fração equivalente, encontrei aqui a ordem certa. Mas, as frações que tem no exercício são essas aqui. Então, vamos lá, ver qual dessas aqui corresponde a cada uma daquelas para a gente colocar em ordem. Então, vamos lá. Primeira, 15 60avos corresponde ao quê? A 1/4. Então, a menor fração é 1/4. Então, ó, é 1/4. Ela é menor que, depois, 36 60avos, que é correspondente a 3/5, que é menor que 40 60avos, que corresponde a 2/3, que vai ser o quê? Menor que a última fração, que é 54 60avos, que corresponde a 9/10. Então, essa daqui é a ordem crescente das frações que o exercício me deu. Aqui está, certo? Então, só lembrando o que a gente precisa fazer. Então, se você tem frações, independente da quantidade de frações que você tem, você vai encontrar frações equivalentes. Para encontrar o denominador comum, a gente faz o MMC. Depois, a gente vê o que aconteceu com cada uma delas e transforma todas as frações. Aí, é só ver qual delas tem o menor numerador, escrever e voltar para as frações que foram dadas no exercício, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, a gente deixa aí o seu like, se inscreve no canal, aqui tem sempre conteúdo aqui, ó, de exercício para você praticar mais. Se você quer a explicação completa dos exercícios que tem nesse canal, corre lá no meu outro canal, Matemática com Amorim. Vou deixar para vocês aqui, ó, na descrição do vídeo. Então, te espero aqui na próxima aula. Um super beijo e